Seja bem-vindo ao nosso estudo podcast Nimamel. Gostaria que se apresentasse. Boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é Mariano José Júnior, sou estudante de Psicologia, terceiro ano, na Universidade de Save. Doutor, estudante de Psicologia na Universidade de Unisave, tem muita coisa a contribuir para essa sociedade. Portanto, o tema é mesmo para si. O nosso tema fulcral é o divórcio. Divórcio e o seu impacto na criança. Doutor, o que é divórcio? Divórcio é a dissolução do casamento. O casamento pode ser o civil, com tudo tramitizado, ali todo aquele esquema. E também pode ser aquele que é só o marital, que a gente chama de viver maritalmente. Quando as duas partes entendem que já não dá para continuar com aquela relação, aquele relacionamento, então é onde acontece o divórcio, a separação do casal. Doutor, quais são as causas do divórcio atualmente? Atualmente, as causas do divórcio são vastas. Entre eles, nós podemos encontrar a infidelidade, encontramos também problemas financeiros, encontramos também como uma das principais causas que é a falta de comunicação. O casal ele não se comunica devidamente. Eles, de uma certa forma, evitam ou não se preocupam em conhecer o cônjuge, aquilo que são as suas necessidades e o plano que ele traçou para o futuro, porque em algum momento ambos podem ter formado um plano longínquo e no andar do relacionamento vê-se que um dos cônjuges não está a seguir aquele plano, não está atrás daquele objetivo que traçaram na linha de partida. Exato. Então isso pode acabar sim. Divórcio, nesse caso, as causas Sim. do divórcio. Portanto, doutor, acha que o divórcio afeta no comportamento da criança? Sim, eu acho que afeta sim, porque... De que forma? São de várias formas. Para começar aqui, dizer que cada criança recebe essa notícia de uma forma diferente. Não existe uma forma linear de como o divórcio vai afetar uma criança. Porque cada criança é uma criança, cada indivíduo é um indivíduo. Então, dependendo da carga emocional que aquela criança tenha, ela pode receber aquela notícia de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais, vamos dizer, exaltada, sempre para dizer que vai ter uma carga maior para aquela criança. Doutor, no mundo de hoje, é comum que os casamentos não durem. Isto é, as pessoas casam hoje, depois de pouco tempo as pessoas divorciam. O que acha, ou o que tem a nos dizer sobre esse comportamento dos casais? É aquilo que tentava dizer a princípio, né? Que as pessoas devem traçar um plano para o futuro. E o cônjuge, ou a pessoa que eles encontram para formar uma família, deve alinhar-se naquele mesmo plano. Mas se as pessoas não partilham esse plano, não compartilham, porque há situações em que um dos cônjuges guarda a ideia só para si. Então, cria expectativas sobre uma outra pessoa ou sobre o outro cônjuge e vai ver no final do dia que não está a ser aquilo que idealizou. Isso por questões de comunicação. Quando há comunicação, é fácil traçar-se um plano, é mais fácil que os dois alinhem-se nesse plano. Quando as coisas não dão, é na base da comunicação que as coisas vão ser feitas. Ok. Acha que o divórcio influencia pela forma como a criança vê o casamento? Sim, influencia. Isso porque, dependendo da forma como o divórcio será feito,
tem duas formas, que é a forma amigável e a forma menos amigável. Para uma criança, principalmente crianças, vamos dizer assim, numa faixa etária dos seus 10 anos para baixo, vê aquela situação como algo estranho, porque em um dia ele está ali com seu pai e sua mãe, e no outro dia um dos dois já não faz parte daquela casa. Então recebe aquilo como um choque. Um choque, pois. Então, para pessoas ou crianças um pouco mais velhas, elas podem criar um sentimento de culpa, podem desenvolver esse sentimento, assim como podem ter problemas de confiança. Isso já muito mais quando formos a olhar para a adolescência. Quando chega nesta fase com este tipo de sentimento, dificilmente irá confiar na outra pessoa, porque vai associar aquilo que aconteceu com ela quando criança e vai pensar que a vida é assim. Ela também vai estar condenada a sofrer ou a passar por aquela situação, então não vai se entregar, vai sempre desconfiar do outro e assim vai minar aquilo que é o seu futuro. O seu futuro, pois. Vai minar o seu relacionamento, porque em algum momento todo mundo precisa de um relacionamento saudável. Então, quando já vem com essa sobrecarga do passado e aquilo não é devidamente tratado, vai sempre minar aquilo que é o relacionamento. Pois, concordo com o doutor. Na verdade, há um comportamento estranho nos últimos momentos, que as pessoas me parecem que casam só para a sociedade saber que casou, mas não de forma aberta, não de forma, como se chama, entrega, né? Certo. As pessoas me parecem que casam só para terem nome que casaram, mas há aqui um comportamento oculto entre os dois, ou seja, um puxa para o lado dele. Não há comunicação, não há coordenação, não há abertura, em suma. Acha isso um relacionamento saudável ou porque as pessoas casam por interesse? Saudável não é. Isso até porque casar por interesse geralmente sim tem acontecido, e tem aquilo também que é a pressão social, principalmente na parte dos homens. Vou falar de homem porque sou homem, né? Exato. E também tenho passado por isso. Essas situações, pois, Porque chega uma certa idade em que a sociedade já impõe que o homem deve namorar, deve casar, deve ter filhos. E quando a pessoa não está alinhada a essa expectativa da sociedade, começam a surgir conversas paralelas. E aquilo vai denigrir a imagem daquela pessoa. E a pessoa vai se sentir na obrigação de casar, por mais que saiba que não está preparado para formar uma família. Mas por questões de pressão, seja dentro da família, assim como fora, porque o grupo de pares também influencia muito. Se eu tenho um grupo de amigos em que eu sou o único que não casou, por exemplo, não tenho filhos, ali naquele convívio, a conversa não vai fluir para mim. Do meu lado, a conversa não vai ser a mesma. Até que pode até surgir, mesmo que seja de forma amigável, alguns comentários. Por mais que não hajam também esses tais comentários, a pessoa vai se sentir na obrigação de casar porque o amigo já casou. Exatamente. Exato. Será essa razão de existirem divórcios sucessivos ou divórcios massivos na sociedade?
Do meu ponto de vista, esse é um dos fatores que vai ser predominante, porque se alguém não está preparado, dificilmente irá conseguir lidar com aquilo que é o desafio do casamento. Eu tenho visto meu irmão, tenho observado meu pai, eles sentam comigo e conversam acerca disso. Então, eles sempre dizem que antes de casar, eu tenho que criar bases para mim mesmo, para me sustentar. Antes de casar, eu devo criar bases para sustentar a família que eu vou criar. E isso não estamos a falar simplesmente de aspectos financeiros, mas sim capacidade cognitiva de lidar com pessoas. Porque pessoa é pessoa. Em algum momento nós devemos saber lidar com pessoas distintas. Em algum momento não, nós devemos saber lidar com pessoas distintas. Então é diferente de eu conversar com uma moça na rua, nos darmos bem lá na rua e fim de papo, do que carregar alguém, carregar entre aspas, formar uma família com essa tal pessoa e for a descobrir depois alguns aspectos anômalas que não vão exato naquilo que é um relacionamento saudável. Então, o casal deve ter a capacidade de sentar, conversar acerca essas tais características para ver como é que vão superar. Mas quando a gente não está preparado para ter essa conversa, o que vai acontecer é o divórcio. Exato. É um casamento minado. Vamos lá. Vamos assim dizer. Assumir. Um casamento minado. Doutor, cá entre nós, o doutor já tem uma namorada? Sim. Já planificou ou já pensou em casar? Não. Por quê? Entre aspas, vou dizer assim que é aquilo que dizem que a pessoa... Isso eu bebi muito mais por parte do meu irmão. Exato. Meu irmão é daqueles que diz que ele primeiro quer conhecer as pessoas. Eu estou naquela situação de eu não sei exatamente o que esperar dessa tal pessoa. Estamos na fase de conhecer um ao outro. Então, dizer que nunca pensei em casar seria um tabu, estaria a mentir. Já pensei nisso, só já saber se a pessoa com quem eu estou, a pessoa com quem eu estarei, vai de acordo com aquilo que são os meus objetivos. Temos que ter uma conversa para planificar o futuro. O que ela quer para si, o que ela quer para um relacionamento saudável. Aí, doutor, sim. Desculpa, na verdade é interessante essa conversa. Quanto tempo, ou seja, existe uma regra de um tempo determinado que as pessoas devem se conhecerem? Não. Um tempo, vamos dizer assim, determinado como tal não existe. Mas para aquilo que é, vamos dizer, os falares da sociedade, uma pessoa com já cerca de 3 anos de namoro pode começar a planejar casamento. 5 anos já começa a ser conotado. Não que exista, não que esteja escrito em algum lugar e depois do tempo X ou Y de namoro a pessoa deve casar. Porque tem pessoas que namoram mesmo 10 anos. E chega a não casar. Mas já quem namora durante 3 meses e casa. E em algum momento o casamento até pode vir a ser duradouro. Diferente daquele que casou depois de 10 anos. Porque tem aquilo que chamamos na psicologia aspectos inconscientes. Nós ficamos, entre aspas, numa zona segura, nos colocamos numa zona segura
que não estamos a, vamos lá, aquilo que é, como é que eu posso dizer isso? Sim, a zona de conforto. Certo. Não temos obrigações quando namorados, quando amigos, namorados, as obrigações aí são limitadas. Porque eu posso dizer, ei, eu não casei, então eu vou te ajudar com isto até aqui, no relacionamento. Mas quando a pessoa já casa, por mais que esteja com aquela pessoa há 10 anos, a conversa já muda de história. Exato. Aliás, falando disso, doutor, a minha avó dizia, quando o meu primo, né, estava a namorar, dizia isso em Xangana, né? Mas permitam-me que falo em português, dizia que, olha, as pessoas quando namoram é uma bela coisa, até esquecem que vão à casa de banho, sentam na pia, não é? Mas quando casam e cobrem a mesma manta, né? E começam a se pedarem, aquele romantismo, aquele amor, aquela doçura que às vezes surpreendiam-se com flores, não sei o que, aquilo já não acontece, não é? Mas é um tema também que se calhar vamos desenvolver na próxima edição. Mas voltando mesmo para o tema divórcio, hoje em dia é muito comum, é um caso se calhar excepcional, o doutor está a pautar, namorar, conhecer a parceira, o comportamento, e para ver se de fato é esta pessoa que eu quero para formar a minha família, né? Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas se conhecem do nada e correm, casam. Não será esse um dos fatores também de relacionamentos deficitários? Não será? Pode ser. Pode ser porque não vamos falar com A mais B. Exato. Então, quando as pessoas correm e casam, é aquilo que tínhamos dizendo antes, que as pessoas não se conhecem. E as pessoas vão descobrir, porque aí já não é exatamente conhecer. Você deve conhecer alguém de uma forma, vamos lá assim dizer, constante. Mas quando chega, porque o passo de casamento é um passo muito importante, é um passo largo. Então, quando chega no casamento, tu vai descobrir certas coisas sobre o parceiro ou sobre a parceira, sempre vai ter aquele momento de tirar satisfação. Afinal é isto, afinal a pessoa é assim, agora está a revelar as suas verdades. Sim. Então, quando ambos descobrem certas características um do outro e resolvem sentar, porque há coisas que é, entre aspas, fácil de mitigar. Com base na conversa, pode chegar ali, por exemplo, eu posso chegar e dizer, olha, aspecto XYZ não me agrada tanto. É possível deixar esse aspecto de lado? Aí vai se ouvir por parte dela os motivos também de não te agradar, porque não é simplesmente dizer eu não gosto disso. Tem que dizer o porquê. Porque a pessoa já vem com certas características. Exato. Dizia, a pessoa, nesse caso, que vai entrar no relacionamento, ou a pessoa que vai casar, já vem com uma característica única daquela pessoa, que para mudar pode ser difícil. Mas quando o objetivo do casar é formar uma família, se aquela característica não é conseguida deixar de lado por parte de um dos cônjuges, cabe ao outro aceitar, dependendo de cada caso.
há situações em que ele pode aceitar ou ela pode aceitar, mas se for algo realmente, vamos dizer, pontual, que não vai ao encontro daquilo que é a forma de aguentar, quando a pessoa já diz que não aguenta, ou aguenta até ponto X ou Y, não pode se forçar, porque aí já estaria a minar a família. Pois. Aí sempre vai estar em situações de choque, porque sempre vai rebater naquele ponto, por mais que acerte em vários outros aspectos. Se aquele ponto for realmente algo pertinente que não dá para continuar, sempre até o tema da discussão sempre vai ser aquele ponto. Muito bem. Doutor, nesta ainda senda da conversa, né? Que apelo gostaria de deixar para as pessoas casadas, as pessoas que ainda perspectivam um futuro melhor de um relacionamento? Obrigado. Para as pessoas que estão nessa situação, eu convido elas a conversarem. E quando elas não conseguem ou não conseguirem entre duas pessoas, sempre existem aquilo que chamamos de redes de apoio, seja família, amigos. Deve ser algo bem selecionado. Posso aqui falar de amigos, mas deve-se selecionar esses tais amigos. E não posso deixar de fora psicólogos. Tem que ir ao psicólogo. Exato. Isso porque o psicólogo ele vai servir como um mediador de conflitos. Ele vai servir ele como um juiz que vai ditar: olha, a bola agora está contigo. Decida como é que vai julgar, coloca em causa todos os aspectos negativos, aspectos positivos, aqui e agora. A pessoa vai falar, a outra pessoa deve estar sempre em silêncio. Isso para não minar o ritmo da conversa. Porque é exatamente isso, comunicação. Muito bem. O objetivo é a comunicação. É a comunicação. Muito bem, doutor. Eu estou muito feliz tê-lo. Dizia que é com muito prazer de ter o nosso estudo Mimamel. Gostaria de contar consigo nas próximas edições. E para aqueles que precisam de um psicólogo para ajudar em várias situações, eu vou pedir o doutor que deixe o seu contato, a nossa câmera aí. Para quem precisa de psicólogo, o meu contato é 87 40 21 523. É importante fazer que não serei eu a atender, porque estou além da informação. Infelizmente, ainda não posso assumir casos específicos, mas posso colocar em contato com psicólogos já na área. Muito bem, mas eu queria reiterar pimentar essa parte. Na verdade, o doutor dizia que não seria ele atender a essas situações, mas eu penso que não. Pode ser sim o doutor. O fato de estar ainda em curso, olha, não lhe exime de atender essas situações. Eu reitero, ele é de fato um psicólogo. Obrigada. Querendo ajuda, contacta ele para assessorar, para ajudar, porque afinal de contas é uma pessoa madura, é uma pessoa com capacidade de se esgrimir naquilo que é a área dele. E muito obrigado a todos. Tchau.